Todos, sejam muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês novamente em mais um momento de reflexão, mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Que Deus nessa noite continue falando ao coração da gente, continue nos ensinando e com certeza não há momento melhor para pensarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que a gente tem feito, do que ao redor da palavra, meditando na palavra, pensando nela, considerando o que ela tem para nos ensinar. E aqui nós estamos, não é? Mais uma vez, e todas as vezes que a gente abre a palavra do Senhor para a gente pensar, meditar, a gente tem a certeza, e pode ter, quem não tem essa certeza no coração, pode começar a alimentá-la, porque a gente tem certeza e precisa ter essa certeza de que Deus vai falar com a gente. Então, a palavra de Deus é a forma de Deus falar conosco de forma bem direta, de forma objetiva, de falar conosco de forma que a gente não tenha dúvida. Então, lendo a palavra, eu tenho certeza de que é Deus falando comigo. E aqui nós estamos, né? Para justamente pedir a Deus que Deus fale conosco. Então, se você veio com o coração alegre, esperançoso para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus você vai ouvir, porque é a palavra dele que está aqui e a gente vai ler essa palavra e a gente vai meditar na palavra. Se você chegou, mas chegou com aquele coração triste, sem muita expectativa, peça a Deus para colocar no seu coração essa expectativa, porque é Deus quem fala conosco. A palavra dele fala com a gente, toca no nosso coração, e não há como sem passar por essa palavra, passar por esse momento sem guardar mensagens, reflexões que mudam a nossa vida. Então, se eu pedir a Deus, Senhor, fale comigo, Deus vai falar, porque é a palavra dele. Então, faça isso esta noite, que não haja no seu coração a tristeza que te impeça de saber que Deus tem sim palavras de vida para nós, tá bom? Então, novamente digo, sejam bem-vindos todos e vamos orar, não é? Para a gente pedir a Deus que fale ao coração da gente, pedir a Ele que nos conduza durante todo este momento de reflexão e que ao final a gente tenha, não é? A certeza de que realmente neste período nós estávamos atentos, o coração da gente estava de fato como terra precisando ser semeada e preparada para isso, e que a gente guardou a mensagem. Então vamos orar neste momento e eu peço que você feche seus olhos aí para orar junto comigo agora. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um momento, ó Deus, de reflexão bíblica, por mais um momento em que nós nos reunimos para aprender mais da Tua Palavra. Com certeza, Deus, muitas outras coisas concorrem com o Senhor neste momento, com a Tua Palavra, tentando tirar a nossa atenção. Mas eu peço, ó Deus, que em nome de Jesus, durante este período nosso, que é um breve período de reflexão, que o Senhor faça com que a nossa atenção esteja voltada completamente para o Senhor. Que o nosso coração esteja de fato rendido diante do Senhor e que ao final deste momento nós tenhamos aquela alegria, ó Deus, em nossa mente e coração, sabendo que realmente nós aproveitamos este período da melhor forma possível. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão nesta noite. Nós vamos refletir hoje em Efésios capítulo 4, tá bom? Efésios capítulo 4. Capítulo 4. Os versículos 25 a 29 serão os versículos que eu vou ler para que a gente possa meditar. O texto da nossa meditação está aqui. Efésios capítulo 4, versos 25 a 29. E eu peço que você abra a palavra do Senhor e permaneça com a palavra do Senhor aberta, para que, na medida em que a gente for pensando, meditando aqui,
que você tenha condições de pegar essa Bíblia e poder olhar também e acompanhar, tá bom? Então, volte seus olhos para o texto, eu vou ler neste momento e peço que você acompanhe aí. O texto está na tela, Efésios 4, 25 a 29. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém. Amém, queridos. Então vamos pensar nesse texto, não é? Esse texto gira em torno da ira, do comportamento, não é? E isso é algo bem importante para a gente pensar, porque a nossa vida ela é marcada pelas ações, pelas atitudes que a gente adota, pelo que a gente faz, pelo que a gente demonstra aos outros. E nesse contexto, Paulo fala à igreja em Éfeso sobre a mudança de vida que se esperava das pessoas que tinham sido alcançadas pela graça do Senhor, as pessoas que tinham sido salvas. Então, essas pessoas salvas precisavam ter um comportamento condizente com essa salvação. E quando a palavra começa a falar sobre essa mudança, Paulo usa aqui palavras nesse contexto que mostram essa mudança de vida como uma mudança de roupa. É como se nós estivéssemos vestindo uma roupa que já não fosse boa o suficiente porque estava suja, estava com algum defeito, e a gente pega essa roupa que a gente vestia antes e a gente tira essa roupa para que a gente passe para um outro momento já vestindo um outro tipo de vestimenta, e aí ele chama a atenção para o comportamento. Então, esse texto, falando sobre a ira, ele está dentro desse cenário, do cenário de uma mudança de vida, de mudança de comportamento. E quando a gente olha para essa mudança de comportamento, a gente vai perceber que há aqui um apelo de Paulo, inspirado pelo Senhor, para que os cristãos pudessem perceber que essa alteração, essa mudança, essa escolha por melhores comportamentos deviam estar muito claro na mente deles, porque tudo que eles fizessem, tudo que eles adotassem no cotidiano deles, deveria refletir a fé deles para as pessoas que estivessem próximas, que dessem essa demonstração de que realmente eles tinham entendido a mensagem. Então, nessa parte que a gente leu aqui, Paulo fala sobre alguns procedimentos que deviam ser adotados para que essa mudança de vida ficasse bem clara. Lá no versículo 17, eu vou ler aqui, ele diz o seguinte, versículo 17: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, ele inicia essa parte dessa perícope, né, desse recorte de texto, para falar sobre essa necessidade de mudança para o comportamento dessas pessoas, e que ele iria indicar, inclusive, quais eram os comportamentos que não podiam ser mais praticados. Antes se vivia de uma maneira porque a instrução era outra, viviam como ímpios, como pessoas que não conheciam a mensagem. Então tinham um comportamento, vestiam um determinado tipo de roupa de comportamental. Depois de serem alcançados pela graça, de serem salvos pelo Senhor,
recebem uma roupagem diferente, uma roupa diferente. E o comportamento precisa ser um comportamento também que acompanhe essas roupas. E aí ele fala aqui sobre algumas mudanças. Uma delas está no versículo 25 e diz para parar de mentir e dizer a verdade. Então chama atenção para uma atitude que antigamente era praticada, para que se pratique algo que realmente faça diferença. Irmãos, quando a gente pensa em mentir, em falar a verdade, a gente vai perceber que mesmo o cristão já salvo, transformado, ou nesse processo, né, transformado que eu digo aqui no sentido de ter sido salvo, né? Porque a gente sabe que a vida cristã é um processo de santificação, e esse processo de santificação nos faz ser pessoas melhores, mais conhecedoras da palavra, mais próximas do Senhor, dia a dia. Então, a gente está nesse processo, mas pessoas transformadas no sentido de termos sido salvos. Que apesar da salvação, a gente tem a todo instante situações que exigem de nós um comportamento que às vezes não é praticado. Por exemplo, falar a verdade é uma exigência do Senhor para nós, mas há diversos momentos em que, infelizmente, alguma coisa acontece e esse falar a verdade não é atendido. E aqui Paulo chama a atenção para isso. Olha, falem a verdade, deixem a mentira. Vocês antes viviam como se essa mentira fosse algo que de fato fizesse parte da vida de vocês, do cotidiano. Não é para fazer mais parte. Então ele fala sobre isso. Eu não quero focar muito nesses pontos, só estou aqui explicando só para que vocês consigam se ambientar nesse contexto, não é? Eu quero focar na parte da ira. Mas ele fala também sobre, no versículo 26, sobre o que é o nosso texto, 26 e 27. Ele fala no versículo 28 sobre o roubo e diz que aquele que roubava não roube mais, não furte mais, que não tome, não subtraia o patrimônio de mais ninguém. E aqui ele chama a atenção para um comportamento que naquela época, como hoje também, muita gente acha que é normal, né? Naquela época, muitas pessoas acabavam enriquecendo, reunindo recursos, muitos recursos, por terem furtado de alguém ou terem roubado. Então, grandes personagens sociais estavam envolvidos nesse tipo de comportamento. Então, aquelas pessoas que tinham aceitado a fé, sido transformadas, elas não podiam mais se comportar dessa maneira. Então, é uma chamada para mudança de parâmetro, de comportamento. Roubava, não roube mais. Furtava, não furte mais. Que o seu parâmetro agora seja o de não gerar prejuízo para ninguém. Então, essa palavra vem com uma força muito grande porque ela é como um adorno nessa roupa nova que foi recebida, que Deus nos deu. E ele fala um pouquinho mais adiante sobre as palavras torpes, que elas não saem de nossas bocas, não saem de nossa boca, mas que nós tenhamos na boca palavras que gerem bênção, que gerem crescimento, que gerem alegria no coração das pessoas. Então, aquelas pessoas que têm aquele comportamento de sempre falar coisas ruins, de terem palavrões bem fácil na boca, não é? A questão aqui que ele fala, abrindo um parênteses, a expressão que se usa para falar sobre palavra torpe, é aquela palavra que não se aproveita, uma palavra suja, não é? Se fosse assim pegar pela expressão que ele usa. Então, palavras que não se aproveitam. Então, às vezes a pessoa tem uma palavra na boca, um palavrão, um costume de falar coisas que não se aproveitam, um discurso inútil, e aí ele diz que essas palavras não estejam na boca de vocês, porque vocês foram chamados para viver uma vida com um outro parâmetro. Isso aí era antes. Aquele cristão, não é, que tem aquela alegria em ter palavras ruins na boca e de desejarem sempre o mal, falando coisas ruins para os outros. Por exemplo, às vezes, pegando a questão familiar, um pai ou uma mãe que se chateia com o filho, ao invés de falar, de xingar o filho, deveria abençoar. É claro que na hora, o que vem na boca é aquele desejo de falar alguma coisa muito dura, ruim, mas retenha isso. E pelo comportamento que Paulo fala aqui, que exige desses cristãos, nós precisamos ter isso em mente. Então, eu me lembro muito da minha mãe, quando
eu e os meus irmãos éramos crianças, que ela, ao invés dela xingar a gente quando a gente fazia alguma coisa que gerava impaciência nela, tirava a paz dela, e olha que na época nós não éramos nem evangélicos, mas ela olhava pra gente, ela falava assim: que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe vocês. Então, assim, aquela história era algo para, se fosse no outro contexto, uma pessoa que não tivesse o controle da língua, era para xingar as crianças de todo nome, mas usava a boca para abençoar. Isso deu certo, né? Então, veja só Paulo chamando a atenção para um comportamento importantíssimo, que é o de não ter palavras ruins na boca, palavrões que não enaltecem, não glorificam em nada o Senhor. E aí ele fala, ao invés disso, que vocês tenham palavras que abençoem. Então, esse aqui é o contexto. Se a gente fosse meditar em cada ponto desse, a gente poderia muito bem aqui escolher um para cada noite, né? Mas o nosso foco aqui é falar dos versículos que tratam sobre a ira. E nesta noite, nesta reflexão, eu quero pensar com vocês sobre uma ideia central nesses versículos que a gente vai meditar aqui, que é a nossa vida entre a ira e a mágoa. A nossa vida entre a ira e a mágoa. Olha só, volte os seus olhos novamente para o texto. Abra sua Bíblia aí. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Olha só. Aquele que se irou, que não peque. Não deixe o sol se pôr sobre a ira e não dê lugar ao diabo. Então eu quero pensar com vocês aqui sobre a nossa vida entre a ira e a mágoa. Queridos, quando a gente olha para esses versículos, a gente vai perceber que há uma palavra dita por Paulo, inspirado pelo Senhor, sobre algo que é muito comum na vida da gente. Há muitos gatilhos na nossa vida para a ira, não é? A ira, ela pode ser tanto uma ira santa, uma ira que produz algo de bom, como também ela pode ser uma ira que destrói, uma ira que acaba com todo um contexto. Então, quando Paulo fala sobre a ira, está falando sobre algo que naturalmente acontece, existe no nosso dia a dia. Tem pessoas que têm mais facilidade para ficarem iradas do que outras. Tem pessoas que têm um controle maior com as situações, conseguem ter um equilíbrio melhor. Mas tem pessoas que não têm pavio, que se iram facilmente, pecam muito por causa dessa ira desenfreada. E durante esse tempo, com certeza, muitas pessoas, ou muitos de nós, muitos podem ter passado por essa situação do esgotamento, da tristeza, da raiva, e se irado a ponto de pecarem, de gerarem prejuízo para outras pessoas. E nesse momento, quem está mais próximo da gente são as pessoas que convivem conosco, os nossos familiares, filhos, esposo, esposa. Então, quando a gente ouve falar sobre a ira, isso dá logo liga uma luz para a gente que tem que fazer realmente a gente parar para pensar. E eu quero que você pense comigo aqui que quando Paulo fala sobre essa ira, Paulo não está falando, não está recriminando esse comportamento da ira. Nesse texto aqui, não. Há textos que falam sobre a ira do ponto de vista negativo. Não é o caso desse. E eu vou explicar por quê. Quando Paulo fala sobre a ira nesse texto, essa ira tem a ver com aquela nossa insatisfação, com aquela nossa inquietação em relação ao pecado, em relação a algo de ruim que esteja acontecendo, em relação a algo que se faça que vá contra a palavra de Deus. Veja que eu falei com vocês antes que o contexto em que Paulo fala sobre a mudança de vida, né, e fala sobre comportamentos que deveriam ser mudados, deixados de lado, o que era feito antes, que não seja mais aquilo que era ruim, ele traz isso para um contexto de uma nova vida. Traz para o contexto em que essas pessoas que foram alcançadas por Deus, que foram salvas,
que elas precisavam adotar esse outro parâmetro. Tirar a roupa antiga, a roupa da velha natureza, e vestir essa nova roupa, essa nova roupagem. E quando ele fala aqui sobre a ira, ele está falando sobre um comportamento que se esperava, essa ira aqui, que se esperava de pessoas salvas que estivessem iradas, insatisfeitas com aquilo que fosse de ruim, que existisse de ruim. Os comentaristas bíblicos que trabalham esse texto vão tratar disso muito claramente. Quando a gente olha para o pecado, se o cristão que foi salvo pelo Senhor, ele olhar para o pecado, ele imaginar que o pecado tá bom, que ele não se constrange com o pecado, que ele não se sente afrontado pelo pecado, tem algo errado com ele. Porque ele está olhando para a vida cristã como uma vida que ele pode levar com o amigo dele, o pecado, fazendo do pecado mais um companheiro de jornada. Sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar daquilo que nos faz pecar. Então, quando Paulo diz aqui sobre a ira, ele está falando de uma ira que é suscitada em razão de algo de ruim que aconteceu, um pecado, uma afronta à palavra, a corrupção que a gente vê, seja uma corrupção no comportamento de alguém que está próximo, ou uma corrupção no comportamento de quem está distante, mas que se torna uma figura pública, e a gente consegue ver. E esse tipo de insatisfação, de ira, ela deve existir na vida do cristão. Essa ira aqui deve existir na vida do cristão. Que é aquela ira que faz com que a gente consiga demonstrar que não estamos satisfeitos com o que estamos vendo. Que não estamos satisfeitos com a injustiça que estamos vendo. Então, aqui, essa ira está ligada tanto ao fato de vermos uma injustiça sendo praticada, que deve fazer com que fiquemos irados, não podemos ser complacentes com a injustiça. Faz também com que a gente olhe o pecado e vejamos o pecado como algo que não deve ser acariciado, que não deve ser colocado como um bichinho de estimação. Ele deve ser, sim, afastado da gente. E aquela corrupção, o que acontece ao nosso redor, que é uma demonstração da corrupção do padrão que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. Então Paulo está chamando os cristãos, cada um de nós e aqueles que ali estavam em Éfeso, na igreja de Éfeso, para que percebessem que essa ira é uma ira que pode existir, deve existir na vida do cristão, mas vista da forma correta. A ira em relação ao pecado e aquilo que é feito de ruim, que vai de encontro à palavra de Deus e que faz com que, de fato, a gente olhe e veja, isso está errado. Então, eu tenho que ter essa ira, como dito, a ira santa, não é? No meu coração. E eu vou ler de novo só para que você tenha isso bem fresco na sua mente. Quando vocês ficarem irados, não pequem, né? Então, em outras traduções, aqui eu estou lendo na NVI, mas outras traduções vão dizer: irai-vos, mas não pequeis. Tem gente que olha essa irai-vos, mas não pequeis, pensa assim, não, mas ele está dizendo que não pode irar. Você veja que, tanto na tradução da NVI, quanto em outras, nessa aqui quando fala quando ficarem irados, e em outras traduções que dizem irai-vos e não pequeis, refletem o que de fato está lá no original, que é aquela ideia imperativa de que nós devemos ficar irados, mas não podemos pecar. Aí alguém vai dizer assim, mas que sentido tem isso? Só tem sentido se a gente for avaliar do jeito que eu acabei de explicar, que é a ira santa em relação àquilo que é errado, à prática do pecado, às injustiças que são praticadas na sociedade, injustiças que são praticadas por uma avaliação errada da palavra, a corrupção que está aí em todo lugar, uma corrupção que naturalmente distorce o que é o padrão bíblico. Então tudo isso tem que gerar em nós a ira, a insatisfação e essa demonstração de insatisfação. Então aqui eu quero que você pense nesse primeiro ponto. A ira que o texto fala é essa. É da nossa insatisfação em relação ao pecado, à injustiça, à corrupção. Tá bom? Aí a gente vai olhar para essa ira e a gente vai ver que tem uma outra ira, que é aquela ira sem fundamento, que é aquela ira de alguém que é impaciente por natureza e que não consegue lidar com ninguém e que tudo na vida dele faz ele ficar irado. Pode estar certo ou errado. O fato é que ele não tem paciência com ninguém. Aí, nesse ponto, nesse caso,
há necessidade dessa pessoa começar a pedir a Deus para que faça com que as facetas do fruto do Espírito se mostrem para ele na vida dele. Longanimidade, domínio próprio, mansidão. Então, que as facetas do fruto do Espírito estejam nele, cresçam nele, para que ele não seja alguém que fique irado por qualquer coisa. Então, eu quero que você coloque aqui na balança essas duas questões. A ira que acontece por qualquer que seja o motivo, às vezes não tem nada a ver com a palavra, é uma inquietação, uma insatisfação da pessoa, porque ela é impaciente por natureza. E a outra, que é essa ira que o texto fala, que é a ira santa, aquela ira que faz com que nós nos insurjamos contra a injustiça, contra a corrupção, contra o pecado. Então tem essas duas. O texto está falando sobre a ira santa, tá bom? E aí nesse ponto, Paulo chama a atenção para uma outra parte, muito interessante também, que é a segunda consideração que eu quero fazer aqui nesse texto, que diz para não pecarmos. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha aí. Paulo chama a gente para uma reflexão muito importante, porque eu tenho um limite para que eu não peque com a minha ira, ainda que seja uma ira nesses termos que o texto está nos ensinando. Então, quando eu olho para essa ira, essa insatisfação em relação a essas questões que eu já falei, ele diz, mas tenham o cuidado para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. Por que ele diz isso? Porque há uma tendência nossa de, além de ficarmos insatisfeitos com algo que existe de errado, com algo que foi praticado que é errado, há a tendência na gente de passarmos dessa insatisfação e de começarmos a guardar mágoa no coração. Vamos pensar numa coisa. Por exemplo, você está em casa e você vê o seu esposo, a sua esposa, o filho, se comportando de uma maneira errada, de uma maneira ruim, de uma maneira, inclusive, que afronta a palavra de Deus, vai de encontro à palavra. Aí você chega e se chateia, se ira com aquele comportamento, e porque você se irou com aquele comportamento, você acaba ficando ressentido com a pessoa e você se resguarda de dar o perdão. Você não dá o perdão para ela, você não procura conciliar, você não procura resolver aquela questão. Então, olha só, pare para pensar nisso. Você se irou, estou pegando aqui o exemplo de alguém de casa, vamos pegar o exemplo desse período nosso de isolamento social, de quarentena. Então, alguém de casa, alguém da família, se comportou de uma maneira que afrontou a palavra, se comportou de uma maneira que levantou a sua ira nesse contexto do texto. Por exemplo, falou que você fez algo que você não fez, atribuiu você a alguma coisa que você sabe que não deveria, agiu com você de forma contrária ao que está na palavra, mentiu por causa de alguma coisa e você descobriu a verdade e ficou chateado, irado. Então, esse é o contexto. Ficou dessa maneira, ficou irado em razão disso. Aí Paulo chega e diz, mas vocês não devem pecar. A ira, essa ira suscitada porque houve o comportamento de alguém que se enquadra como pecado, como uma afronta à palavra, como uma injustiça, e você, a partir desse ponto, você ficou irado, mas você tem como afastar o pecado. Você se irou. E isso demonstra que você não aceita aquele tipo de comportamento, aquele tipo de prática. Mas você não deve pecar. E como é que você pode pecar? Como é que eu posso pecar numa situação como essa? A partir do momento em que eu deixo o meu coração ser tomado pela mágoa, por aquele sentimento de revanchismo. Isso acontece muito, queridos. Porque, veja só, em nossos dias, a gente tem visto isso muito, né? Pessoas que concordam com um determinado ponto de vista e defendem aquele ponto de vista. Um outro grupo é formado por pessoas que pensam completamente diferente e que defendem esse ponto de vista completamente diferente. E aí, aquele acirramento de ânimos pode gerar uma ira que no coração de alguém que está em qualquer um dos grupos pode ser feita uma leitura dizendo
assim, mas isso aqui vai contra a palavra de Deus e se ira. Isso aqui é um comportamento que agride a palavra, isso é injustiça, e aí se ira. E às vezes, ao invés de procurar resolver aquele problema, de conversar, de refazer os laços de amizade, de companheirismo, há o comportamento de se afastar, de guardar no coração reservas, de guardar a ira, que gera a mágoa e o pecado. Então, eu quero que você pense comigo aqui o caminho que Paulo está apontando, e é um caminho que os comentaristas bíblicos que trabalham esse texto também apontam, em que quando a gente olha para essa repreensão de Paulo, esse alerta, é justamente sobre aquele momento em que nós passamos da linha que divide esses dois territórios. O território da ira, em relação ao pecado, em relação à injustiça, à corrupção, e o pecado que vem a partir do momento em que eu não procuro liberar perdão, resolver aquele impasse, resolver aquele problema no relacionamento e fazer com que eu consiga conviver em paz em relação àquela situação, àquela pessoa. Então, a mágoa que pode ser causada por causa dessa ira é que é o problema. E a gente vai ver que isso aqui está bem claro no texto, porque mais adiante ele diz o seguinte: apaziguem, versículo 26 ainda, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O judeu tinha aquela ideia de que o entardecer era o momento em que marcava o fim de um dia e o início de um outro dia, né? É tanto que o sábado mesmo era marcado a partir das 18 horas da sexta-feira em diante, até 18 horas do dia de sábado. Não é como a gente tem aqui, que a partir da 0 hora que começa a contar. Então, quando Paulo diz sobre a ira e aquilo que pode vir de mágoa, e ele fala, olha, não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira, está dizendo, não deixe para amanhã, não deixe para depois a solução para essa situação que gerou a ira no seu coração. Se isso gerou em você, se algo que gerou essa ira está fazendo com que você fique extremamente chateado, desgastado, e você precisa resolver isso, pedir perdão ou liberar perdão, resolver alguma questão que você acabou tendo em relação a alguém. Se você não fez isso, você precisa correr para fazer o quanto antes, porque se você deixar que passe esse dia, deixar que venha um outro dia, você terá mais dificuldade para resolver esse problema. Então, o pecado que Paulo fala aí, que ele alerta para que não seja praticado, é justamente esse pecado de você guardar no coração algum sentimento em razão da ira que você teve, que pode fazer com que você tenha reservas, tenha uma visão de falta de aproximação com alguém que você não quer mais ter contato, e faça com que você tenha um coração que não quer saber dessa pessoa e não quer perdoar também. Não deixe que o sol se ponha sobre essa ira, né? Isso pode ser bem ilustrado também quando você vê um casal, por exemplo, que teve um momento como esse. Algo que se enquadra nesse contexto que Paulo está falando. Porque um casal que passou por isso vai ter ali até a noite para poder arrumar uma solução, para procurar conversar, para resolver. Porque na medida em que não se conversa, o problema que foi deixado ali sem tratamento, ele vai piorar. E com o passar dos dias, ele vai aumentar, ele vai ganhar força. E vai chegar um momento que não vai mais poder ser sustentado. E vai acabar gerando a ruptura, uma briga maior, uma confusão maior. E às vezes até por um problema que não era assim tão grande, mas foi só a gota que faltava para a água entornar. Então, quando a gente olha para essa segunda questão aqui, é justamente a preocupação de não deixar para depois. Não deixar para depois. Então pense aí sobre essa questão. Às vezes a gente vai protelando, não é? uma conversa. Não, vou deixar para perdoar depois porque o meu coração vai estar mais calmo.
pode ser pior, porque o texto diz que quanto mais passa o tempo, é o que dá a entender, pior fica para resolver. A ira, ela vai estar ali, ela não foi resolvida, o problema que gerou a ira está ali ainda, está bem latente, e se você não conversou e não resolveu, você vai acabar piorando a situação e você vai se distanciar dessa pessoa. E isso, em nossos dias, acontece e muito. Acontece e muito. Quantas pessoas não se distanciam umas das outras por conta de uma diferença na hora de pensar, de avaliar a vida, e às vezes até porque você sabe mesmo que aquela pessoa foi contra a palavra, se comportou contrário à palavra, e você se irou com aquilo, e você não conseguiu mais conversar, lidar com ela, você se afastou, riscou aquela pessoa do seu livro de amizades. Então, pare para pensar sobre isso. Isso aqui tem a ver também com o que a gente pensou agora nas últimas reflexões, né, no caso de Jó mesmo, quando Jó perdoa os amigos enquanto ora por eles. Então, aquele coração que queria ver os amigos com o perdão de Deus também. Então, vamos ver essa parte aqui, é importante. Nesse período de isolamento, os ânimos estão acirrados, e é normal, é natural que as pessoas percam a paciência, mas aí a gente tem que fazer uma caracterização aí, uma identificação. Essa ira que você teve foi uma ira sem propósito, do como Paulo está dizendo aqui, que não tem a ver com uma ira que acontece em razão de um pecado cometido, de uma injustiça, da corrupção que se vê. Essa ira é porque você foi contrariado e só por conta disso, e aquilo não quer dizer que você estava certo ou não. Você foi contrariado, você se chateou a ponto de ficar irado e de falar palavras duras com outra pessoa, ou essa ira sua é uma ira que se enquadra dentro desse perfil bíblico. E o passo seguinte é perceber que se enquadrou nesse perfil, eu não posso me distanciar, deixar que essa situação me afaste dessa pessoa que gerou esse tipo de situação. Eu preciso me adiantar e resolver, apaziguar essa ira antes que o sol se ponha, para que eu não peque. E por fim, queridos, ele diz, e não deem lugar ao diabo. E não deem lugar ao diabo. Como é que eu posso dar lugar ao diabo, não é? Nas palavras de Paulo, pelo que a gente percebe no próprio ensino de Paulo aqui, inspirado por Deus, é que quando eu deixo que essa ira, o sol se ponha sobre ela, que eu não resolvi essa questão, eu não liberei o perdão que precisava ser liberado para essa outra pessoa, eu não refiz esse caminho, eu não consegui resolver o problema que gerou essa situação toda, eu não me abri para que isso pudesse ser resolvido. O diabo vai usar essas oportunidades para gerar problema na minha vida. Ele vai usar essas situações para gerar situações cada vez piores na minha vida. Duas pessoas que estão intrigadas, duas pessoas que estão com a amizade trincada, o relacionamento trincado, elas têm uma facilidade maior para receberem essas setas inflamadas do diabo. E o diabo vai conseguir a cada momento gerar situações de estresse que vão fazer com que essas pessoas se distanciem cada vez mais, com que essas pessoas tenham cada vez mais uma visão ruim uma sobre a outra, em relação à outra. Quantas pessoas não se afastaram umas das outras e que acabaram deixando com que essas intrigas tomassem conta do coração delas, que hoje nem se falam. E aí quando Paulo diz não deem lugar ao diabo, é justamente por isso. Quando nós deixamos que a ira passe daquele limite e que ela gere esse pecado, que é o fato de eu não liberar o perdão para alguém, de eu deixar a mágoa tomar conta do meu coração, eu deixar com que esse ressentimento tome conta de mim, eu vou acabar fazendo com que o diabo esteja agindo com esses dardos, essas setas inflamadas sobre a minha vida, e com certeza o meu comportamento vai ser afetado,
as más conversações vão acontecer. Você veja que o contexto, Paulo diz, olha, logo a seguir, depois dele falar sobre essas questões, ele diz que da nossa boca, que essa boca, que saia palavras boas. Olha só, vou ler você o texto, para você ver a linha que ele segue. Versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, duas pessoas que estão vivendo de uma maneira intrigada, que estão vivendo de maneira intrigada, o que elas vão fazer? Elas vão ter dificuldade em falar coisas boas uma para a outra. Quem é que está com raiva da outra, chateada, magoada, machucada por conta de algo que a outra fez, que vai conseguir falar para ela palavras que gerem ânimo, que gerem alegria? Vai normalmente falar coisas que vão gerar tristeza. Às vezes vão falar palavras até que ofendem tanto que não deveriam nem ser ditas. Então vejam só como é que é esse cenário. E esse período que a gente está vivendo é um período que faz com que as pessoas estejam cada vez mais próximas. E esse período de aproximação muito grande, tem marido que não via a esposa tanto. Via à noite, trabalhavam o dia todo, cada um no seu trabalho, se viam à noite, depois cada um ia para o seu trabalho no outro dia. Pais que não tinham tanto contato com os filhos, porque os filhos estavam sempre na escola ou com os avós, coisa do tipo. E que nesse período estão vivendo 24 horas por dia se olhando, se vendo. E aí acontece o quê? Se houver algum tipo de problema, como o texto aponta, e não tiver um conserto, não se apaziguar a ira, não liberar perdão, a mágoa toma conta, o ressentimento toma conta, e o diabo vai fazer a festa. E com isso a gente não vai conseguir viver em paz, porque ele vai gerar cada vez mais contenda, dissensão, e a gente não vai conseguir conversar bem, tratar bem o outro, e vai acabar chegando no ponto aqui, quando Paulo diz no versículo 29, que o que deveria sair da nossa boca, que eram palavras abençoadoras, vai acabar saindo palavra torpe. Então, queridos, que a gente pare para pensar sobre isso e perceber que a ira que o texto fala, essa ira santa de se levantar, se insurgir em relação ao pecado, à prática pecaminosa, à injustiça, à corrupção, é uma coisa. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, dominadores desse mundo tenebroso. Então, quando a gente fala sobre se irar contra essas questões, a gente não está falando de se irar contra a pessoa. E é por isso que o texto faz essa ressalva. Então, se alguém cometer um pecado, eu tenho que ter a ira, minha ira santa, em relação ao pecado que foi cometido. Mas eu tenho que amar aquele pecador que pecou para que eu seja uma ajuda na vida dele, para que ele se erga de novo. Que assim seja, queridos, na nossa casa também, nos nossos relacionamentos. Então, se você anda irado em razão de algo que se enquadra no texto que a gente estudou, então peça a Deus para te dar sabedoria para lidar com a pessoa, com as pessoas, para que você consiga liberar perdão, tirar a mágoa do seu coração, ressentimento. Se a sua ira for uma ira causada porque você é impaciente mesmo, porque você não consegue controlar o seu ânimo, você não tem pavio, aí já é uma outra questão. Aí você já vai ter que orar a Deus, pedindo a Deus que as facetas do fruto do Espírito estejam na sua vida, que aconteçam na sua vida. Eu me lembro muito do período que eu fui para a igreja. Jesus me transformou e eu fui para a igreja. E eu passei um bom tempo na igreja, fui para a igreja com coisa de 11 anos, e eu passei um tempo na igreja, logo no início, ainda com o meu comportamento antigo em relação à falta de paciência, de domínio próprio e tudo mais. E eu não tinha pavio, eu era muito impaciente. Eu mirava fácil, pecava fácil. E aí, quando foi um dia, eu cheguei para Deus em oração, eu estava muito chateado, porque eu sempre estava falando e fazendo coisas que eu não queria.
E isso coincidiu com o período em que eu comecei a namorar com Thalita, minha esposa, na época a gente namorando, e ela era quem ficava me policiando, me beliscando para eu não falar demais, porque às vezes alguém fazia alguma coisa que eu não concordava e eu queria falar logo, queria combater aquela situação toda e ela me beliscava. E aí um dia eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, e fui orar, falei: Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo comigo, porque a tua palavra diz que o Senhor nos dá controle, domínio, e eu não estou conseguindo me dominar, eu não tenho paciência. E aí Deus falou ao meu coração, algo que eu não vou esquecer nunca. Veio assim: você acha que isso vai cair do céu? Você acha que isso vai cair do céu? Você tem que praticar todos os dias. E eu comecei a fazer isso. Então, quem não tinha pavio, começou a ter o pavio esticado, porque na hora que eu via alguma coisa, que eu me chateava com um comportamento errado, às vezes alguém fazia alguma coisa que eu via que estava errado, e eu ficava irado com aquilo, e eu queria falar, e aí eu vinha no coração: não fale, aí eu saía de perto, contava até 10, 20, 30, até me acalmar. E quando eu me acalmava, aí eu agradecia a Deus porque eu não tinha falado o que eu pensei. E com isso, passando o tempo, chegou ao ponto que hoje eu ouço as coisas, eu vejo as coisas com o coração pacificado e eu consigo avaliar antes de falar. Então, queridos, que nós tenhamos no coração a certeza de que se a nossa ira vem por uma impaciência nossa, uma inquietação, a falta de pavio, que já não é o que está no texto, é um outro tipo de ira, que a gente peça a Deus que Ele nos dê sabedoria, domínio próprio, mansidão, longanimidade, para que a gente consiga viver. E eu sou um exemplo vivo disso. Isso acontece, Deus faz isso com a gente. Então que você olhe para o seu redor e perceba se durante esse período de isolamento você perdeu a sua paz, se você gerou problema para alguém por causa da ira que você teve, considere essas questões que a gente pensou esta noite e haja de acordo com aquilo que são aquelas conclusões que a gente tirou. E que em nome de Jesus a sua vida, seja agora no período de isolamento, seja depois, que a sua vida seja diferente e que a ira venha por alguma coisa que você veja que de fato afrontou a palavra, o pecado, corrupção, injustiça, mas que você não chegue a pecar, não deixe que ela caminhe para o pecado e que assim o diabo não tenha ocasião contra nós. Então que Deus abençoe vocês, que Deus os livre de todo mal e que nesses momentos, seja com uma ira ou com outra, que você, que eu, que nós todos busquemos a Deus em oração, como a gente viu ontem na oração modelo. E através da oração que a gente peça a Deus para nos ajudar, para que a gente consiga vencer melhor as situações. Então que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? A gente tem aqui 47 minutos de transmissão, né, de reflexão. Eu tentei enxugar um pouquinho mais para que a gente ficasse aí com um tempo menor de transmissão, né? Mas acabou não dando. A gente chegou um pouquinho mais longe e eu quero deixar aqui, né, o espaço de pelo menos aí uns 3 minutinhos, né, para alguma pergunta. Se você tem alguma pergunta para fazer, não é? Alguma dúvida que você ficou, por exemplo, nesse texto que você queria colocar aí a pergunta para algum esclarecimento. Se você tem alguma dúvida, pode fazer a pergunta que eu vou, dentro do possível, te dar aqui a explicação, a resposta, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí, pode postar. Para a gente poder interagir também um pouquinho, né? Não ficar só eu aqui falando. E é bom a gente poder ouvir também, não é? Saber o que está vindo do outro lado. Ó, Laurinda dizendo: descobri que minha ira é santa, graças a Deus. Só não deixa ela partir, passar do limiar, passar da fronteira para o pecado, viu? Tem o limite. Mas ainda bem que a ira é santa. Amém. Eu acho que ninguém tem dúvida, né? Amém. Bênção pura. Show de bola, Laurinda.
Amém. Amém, queridos. Vamos então orar neste momento, né? Agradecendo a Deus por mais um espaço que a gente teve de reflexão bíblica. E amanhã a gente tem logo cedo a nossa escola dominical, né? Às 9h30 da manhã. A gente vai continuar estudando o Credo Apostólico amanhã. E quem vai dar aula amanhã de manhã é Kivison. Então, 9h30 da manhã, nós estaremos juntos para aprender um pouco mais sobre o Credo Apostólico. Se você quiser participar, vai ser uma bênção ter você com a gente, você que não é da Manaim, mas está participando com a gente das lives. Se você quiser participar, seja bem-vindo, vai ser uma bênção ter você com a gente. E à noite, a gente vai ter o nosso momento de reflexão da noite, às 19 horas. Então, pela manhã, às 9h30 e à noite, às 19 horas. Amém? Ó, Marlene, não tem ninguém irado. Amém. Amém. Aqui a gente teve também comentário de Sheila. Muito bom estudo. Amém, Sheila. Graças a Deus. Fico feliz que você tenha gostado e que os irmãos estejam absorvendo, né, esses momentos de reflexão bíblica. É uma busca por expor o que o texto fala, não é explicar o que o texto fala, e eu acredito que esse seja o caminho para a gente aprender realmente, né? Colocar de lado as ideias, as convicções humanas apenas, aquelas convicções puramente humanas, e a gente ter a reflexão bíblica mesmo, né? Aprender com o que a Bíblia está falando. Minha mãe aqui perguntando, vai ter louvor amanhã? Amanhã a gente vai ter participação sim à noite, né? Amém. Amém, queridos. Quase 52 minutos de transmissão. Amém, Rosane. Pura bênção. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos apresentar a vida da gente ao Senhor, não é? Pedir que Ele aplique em nós essas lições. E que nós estejamos juntos amanhã às 9h30 da manhã para a glória do Senhor. Vamos então orar neste momento e amanhã tem mais um momento de meditação. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, que a nossa ira seja uma ira nesses termos que o texto mostra. A ira em relação ao pecado, a ira em relação à injustiça, a ira em relação à corrupção. Tudo aquilo que vai de encontro à tua palavra, tudo aquilo que torce a tua palavra, tudo aquilo que denigre o comportamento bíblico que a palavra ensina. E se nós, ó Deus, tivermos a ira, ou o outro tipo de ira, que é sem justificativa alguma, que é baseada apenas no nosso perfil, no nosso temperamento, que às vezes é o de não ter nem pavio, de ter impaciência com todo mundo, qualquer que seja a pessoa, estando certo ou errado, que o Senhor nos ajude a ter em nós, cada vez mais em alto relevo, cada vez mais forte, o fruto do Espírito. Que o Senhor abençoe também que nós consigamos, ó Deus, apesar da ira e em relação ao pecado, alguma coisa que praticaram, que se enquadre nisso, que nós não deixemos que a raiva, a mágoa, o ressentimento tome conta do coração da gente, mas que a gente consiga lidar bem com as pessoas. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então que a gente saiba fazer a diferenciação entre o pecado e o pecador. E que a gente ame, ó Deus, o pecador assim como o Senhor ama o pecador. O Senhor ama cada um de nós. Nós todos, apesar de termos sido salvos, não deixamos de ter os nossos erros porque ainda não somos perfeitos, não fomos glorificados, não estamos na eternidade. Então ainda aqui nessa vida, apesar de salvos, nós ainda erramos também. Então assim como o Senhor nos ama, que nós amemos os outros. E que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos abençoe também como nação, que o Senhor faça com que essa pandemia tenha o seu fim, que acabe, e que em nome de Jesus, não só no nosso país, mas no mundo, que o pós-pandemia, a economia de cada país, que se recupere, ó Deus, num prazo recorde. A gente sabe, ó Deus, que as previsões são cada vez mais pessimistas sobre a recuperação das economias, mas aqui nós pedimos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais,
e pedimos que em nome de Jesus o Senhor abençoe a nação, nossa nação e as demais, com uma recuperação rápida, Deus, que floresça rápido essa economia e que em nome de Jesus nós possamos também ver as pessoas aceitando o Senhor e reconhecendo que foi das boas mãos do Senhor que veio toda essa bênção. Pai, abençoe os profissionais de saúde que estão à frente na parte da saúde, cuidando, Deus, dos doentes, que o Senhor os livre de todo mal, preserve suas famílias, que o Senhor abençoe os demais profissionais que estão trabalhando nesse período, Deus, que o Senhor guarde a vida deles e de seus familiares, que o Senhor abençoe também, ó Deus, os profissionais, cientistas, médicos, pesquisadores, em cada área, fazendo as suas pesquisas para que a gente tenha aí um teste mais rápido, mais exato, um medicamento que seja usado de forma mais certeira para tratar esse problema, ou mesmo a parte de vacina. A gente sabe que na parte de vacina há todo ainda um processo a ser trabalhado, mas a gente clama ao Senhor que ele seja encurtado para que a gente tenha essa vacina dentro de um prazo muito menor. Então, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse período, pedimos que o Senhor abençoe o coração de cada um que participou dessa live, cada família, guarde cada um, Deus, e que nós consigamos no Senhor superar todas as nossas lutas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo, Adriano. Ira com o pecado, amor com o pecador. A gente pode resumir dessa forma assim. Ira com o pecado, amor com o pecador. Laurinda, que as pessoas se conscientizem sobre a pandemia com disciplina. É verdade. A gente precisa se conscientizar, porque não é brincadeira. É algo muito real. E a gente já viu aí pessoas aí do círculo de amizade próximas, né, doentes, algumas inclusive falecendo. Então que Deus cuide da gente, nos livre de todo mal. Cada um tome cuidado aí com sua vida, com seu dia a dia e que realmente respeite a quarentena. Queridos, que Deus abençoe a todos. Tenham uma noite maravilhosa. Até amanhã de manhã, às 9h30, com a nossa escola dominical. E à noite, às 19h, com o nosso momento de reflexão da noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde. Foi muito bom estar com vocês. Até amanhã.